amigos, mais uma vez aqui. Agradeço a Deus pela sua participação. Você que está em casa, você que está trabalhando, onde que você estiver. E hoje nós estamos aqui, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com o pastor Paulo Francisco, com a missionária Ana Paula. E hoje nós vamos estudar a lição que tem o tema Vivificados pela Graça. Tenho certeza que é uma palavra maravilhosa de Deus para a sua vida. Convido você para participar e receber este renovo, essa esperança, este fortalecimento que vem de Deus para o teu coração. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Graça é uma palavra tão comum no nosso vocabulário, mas o sentido dela é pouco pensado, o sentido dessa palavra, a força que essa palavra tem, né? A graça, apesar de ser tão comum nós falarmos sobre ela de forma informal, né? Graças a Deus, mas o verdadeiro significado muitas vezes nos foge. Então, no tema de hoje nós vamos estar falando sobre graça e algo intimamente ligado com a graça, que é o perdão. Então, nós vamos falar sobre graça e perdão, é o tema da nossa aula de hoje. O versículo-chave se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A matemática escandalosa da graça. O que significa graça? Graça é um favor imerecido, né? É algo que você recebe sem merecer, sem ter feito nada para receber aquilo. E Jesus ele conta uma parábola que explica muito bem o que vem a ser essa graça, que nada mais é que uma matemática escandalosa para nós. Vamos ver essa matemática da graça. A parábola se encontra em Mateus 18, 23 e 35. O que essa parábola fala? Um servo, ele devia muito para o seu senhor, é uma dívida impagável, não tinha como ele pagar essa dívida. Era quase 400 toneladas de ouro, seria, né? Mais ou menos. Enfim, não tinha como ele pagar. Bilhões, vamos falando em reais hoje, bilhões, vamos dizer, né? Assim, bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Só que ele poderia vender seus filhos como escravo, dar tudo que tinha, que mesmo assim ele não conseguiria pagar aquela dívida. E o seu senhor simplesmente fala, você está, eu cancelo a tua dívida, acabou, você não me deve mais nada. Não, mas como eu não te devo, não me deve mais nada. A sua dívida está cancelada. O que é isso? Graça. Isso é graça. Porém, né, continuando na história, esse servo que acabou de ser perdoado, ele se encontra com um amigo que devia para ele alguns milhares, 5 mil reais, 10 mil reais, vamos colocar aí, né, uns 10 mil reais. E esse amigo não tinha como pagar ali naquele momento. O que ele faz? Ele não aceita. Ele exige e joga o outro na cadeia. Então, ele foi perdoado por uma dívida impagável. O seu senhor simplesmente cancelou a dívida sem nada em troca, mas ele não foi capaz de perdoar a dívida do seu amigo, que era bem menor. Ser cristão significa o quê? Perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em nós, né? Então, essa matemática... Ana Paula, missionária, aproveitando para fazer um comentário sobre isso, né? Graça não é o grátis. O grátis é quando você vai no mercado e tem lá assim, compra 2, leva 3, um é grátis. A gente sabe, você também sabe, que aquele terceiro está incluído no preço dos dois. É diferente, né? A gente vê, por exemplo, em final de ano, a gente recebendo brindes, muitas vezes a gente recebe, né, alguns presentes
Mas é porque, por exemplo, o comerciante que vende para você o ano inteiro, então ele te dá um presente, né? Mas existe um interesse por trás disso. Olha, eu preciso deixar essa pessoa, né, feliz, porque ela tem que continuar comprando aqui, né? Você vai, todos os comércios hoje estão lá, olha, compra aqui, você vai ganhar um cupom para você concorrer, aí você vai ganhar de graça aí uma geladeira, não sei o quê. Então isso aí não é o que nós vemos, o que Jesus fez por nós, porque isso aí existe um interesse, existe vantagens que se tem, né, quando você vai comprar, você está ali, né, ajudando. Agora, o que o Senhor Jesus fez, né, que é realmente a manifestação da graça, não foi, né, algo que você pode de alguma forma recompensar. Não pode. Podemos fazer todo o esforço que nós temos para as forças nossas. Devemos sim ser gratos a Deus, né? Não é porque Ele nos deu de graça que nós não devemos uma gratidão a Deus. Porém, jamais conseguiríamos pagar aquilo que Ele nos deu de presente, que foi a nossa salvação. Amém. E pastor, e Jesus deixou uma condição que na verdade nós não gostaríamos que estivesse isso na Bíblia. Porque qual que é a condição? Deus perdoa, mas com a exigência de que nós também perdoamos. Toda oração que nós vamos fazer do Pai Nosso vem essa condição, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. Agora vamos ser sinceros, quando nós somos ofendidos, a ofensa é um sentimento destruidor, né? É um sentimento muito difícil. Na verdade, é impossível você se libertar desse sentimento sem a capacitação do Espírito Santo. Porque quando você recebe uma ofensa, quando você é ofendido, que é a lei natural? O que é o natural do ser humano? Eu quero uma retribuição, eu quero uma justiça, eu quero que a justiça seja feita. Isso é o natural. Perdoar nunca é natural. Por isso que por nós mesmos nós não conseguimos perdoar, nós não temos essa capacidade de perdoar. Você pode falar que perdoa, mas você não perdoou. Porque a ofensa, ela até tem um livro que chama A Isca de Satanás, né? Ela é algo destrutivo. E você só se satisfaz dessa ofensa quando há retribuição, né? É olho por olho, dente por dente. E quando Jesus fala em perdão, e que nós temos que perdoar não somente os amigos, mas inclusive os inimigos, amar os inimigos, amar aquele que nos ofende, isso daí é fora do natural. Precisa da capacitação do Espírito Santo para isso acontecer. Precisa de amor, e amor é um dom, e dom é graça, porque dom é dado por Deus. Tem um pastor que ele fala que ele tinha um pastor que era autoridade sobre a vida dele, qual ele tinha alta conta. Só que esse pastor começou a ficar enciumado dele e começou a fazer ofendê-lo, né? Por ciúmes, começou a ofender. Ele era o pastor que ele tinha alta conta. Começou a ofender e aquilo aquela ofensa gerou uma cicatriz muito grande. Ele acabou depois tendo que sair, né, da igreja, não por esse motivo, né, porque a ofensa não é motivo de sair da igreja. Por circunstâncias, né, acabou ele mudando e saiu da igreja. Só que aquilo o perturbava, aquele sentimento que ele tinha contra aquele pastor. Ele não sabia como fazer para tirar aquilo. E ele falou assim: ó, Deus, eu estou com esse sentimento, eu não sei o que eu faço. Ele colocou nas mãos de Deus e orou por aquilo. Perdoei, agora eu consegui perdoar, tudo certo. Quando ele encontrou com esse pastor, aquele sentimento veio à tona tudo de novo. Não, eu não consegui perdoar. É difícil, né? Não consegui perdoar. Aí o que o Espírito Santo falou para ele? Você vai orar por este pastor. Você vai começar a orar por ele. Aí no começo ele orava, Deus abençoe, amém. Aquela oração bem superficial. E aí ele foi fazendo um esforço, porque é um esforço, é muito difícil. E orando, e cada vez mais a oração dele era mais
incisiva para Deus libertar, para Deus trabalhar no coração daquele pastor, para Deus mudar aquele pastor. Começou a orar, e ali foi brotando o amor por aquela vida. Ele começou a olhar para aquele pastor com um novo olhar. E depois se tornaram grandes amigos. Aquela ferida foi curada, foi sarada. Me permita, missionária, até tem uma experiência, pastor, com um pastor que foi meu pastor, inclusive você conhece bem também, e assim, um pastor que eu tinha, e tenho, mas na época, por ser meu pastor, tinha uma estima muito grande por ele, assim, gostava muito dele. E um dia ele falou uma palavra, né, não vou entrar no mérito aqui, mas ele falou uma palavra que me magoou muito. E eu fiquei muito para baixo com aquilo. E quanto mais você gosta da pessoa, mais dói a mágoa maior. Que você... Puxa, você quer esperar de qualquer um menos daquela pessoa que você ama muito. Mas o Espírito Santo é como você diz, nós precisamos da graça e do Espírito Santo para nos ajudar a resolver esses problemas, né? Porque aí eu fiquei pedindo para Deus uma direção, e o Senhor me deu uma força que talvez não é nem comum isso, porque eu tomei uma coragem e falei, não, eu vou falar com esse pastor e vou falar para ele que eu estou triste com ele. Aí, pastor, eu cheguei nele e falei, eu preciso falar com o senhor. Ele ficou meio assustado, porque muitas vezes a pessoa ofende e nem percebe que ofendeu, né? Então acho que ele não estava nem esperando. Aí ele falou, não, tá bom, depois do culto a gente conversa. Quando terminou o culto, ele estava no altar, no púlpito lá, eu já subi, já peguei ele lá de cima. Aí ele falou, não, senta aqui, meu filho, né? Na época eu era bem menino, jovem, né? E ainda sou jovem, né? Mas eu falei, pastor, o senhor falou uma coisa assim, assim. Aí falei para ele, e aquilo que o senhor falou me machucou muito, porque eu não vejo isso que o senhor falou não está certo. E como eu não quero sair falando para os outros aquilo que o senhor falou, falar mal do senhor para os outros, eu não posso fazer isso, então vim aqui para acertar com o senhor. Eu quero, né, me acertar com o senhor, porque eu estou triste com isso aí. Aí o pastor, sabe, pediu perdão, reconheceu aquela situação, porque estava realmente uma situação, mas assim, foi não existe uma regra, né? Mas no caso dessa condição específica, o problema acabou ali, e foi rápido, né? Porque Deus me deu uma sabedoria de ir lá e já resolver e acabar, não ficou raiz de amargura, né? Mas eu vi esse mesmo pastor, em uma outra situação posterior, um tempo à frente, agir com uma palavra com uma determinada pessoa, e a pessoa sumiu. E eu sei que essa pessoa nunca mais teve esse encontro com o pastor para se acertar. Eu não sei se ele lembra disso que aconteceu, se a pessoa que foi ofendida, porque eu ouvi isso também, se aconteceu, se a pessoa se livrou dessa angústia. Mas o fato é que a gente ainda está falando aqui do perdão, que o Senhor Jesus fala que nós temos que perdoar, né? É até uma condição, né? Jesus falou assim, se vocês não perdoar, vosso Pai também não vos perdoará. Jesus diz bem dessa forma. Então nós temos que realmente esforçar para isso. Mas também é importante, Mana Paula, principalmente nós cristãos, termos muita vigilância para não ofender e não deixar as pessoas nessa condição. Porque tudo bem, você está numa maturidade espiritual, você tem ali já uma experiência, você vai lutar para perdoar. Mas existem situações, existe palavra direcionada para as pessoas que não têm aquela estrutura. É que você disse que o inimigo ele usa isso como uma arma. E de repente essa pessoa nunca mais volta para a igreja. De repente esse marido nunca mais volta para a esposa, esse pai nunca mais volta para a família. Então assim, muitas palavras que são ditas matam. Né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que perdoar e temos que viver a vida de uma forma que a gente não precisa é lógico que a gente vai precisar de perdão, mas não é toda hora que você vai estar ofendendo para precisar de alguém te perdoar, né? Porque de repente num tropeço de palavras desse, a gente pode estar tirando a pessoa de um caminho e a consequência na vida da pessoa pode ser muito complicada, destrutiva. E é muito importante esse tema,
Porque se a gente olhar para a Bíblia, se a gente olhar para aquilo que Deus cobra de nós, a gente vê que os 10 mandamentos se resumem em 2, né? Amar a Deus, né? E o próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas, né? E o outro é semelhante a esse, né? Que é o próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe que Deus, ele tem um interesse muito grande que a gente se relacione de uma maneira agradável, né? De uma maneira que a gente não venha ter ofensas entre nós, né? De uma maneira que a gente possa viver em comunhão plena um com o outro, né? E as pessoas às vezes ignoram isso. Elas olham às vezes para situações talvez que está vivendo, para alguma situação que está de conflito com algum familiar ou com alguém próximo, e acha aquilo como se fosse normal. Mas Deus, ele pede que nós tenhamos aí uma atenção maior nesse sentido, né? Nós temos que realmente viver esse amor e não ignorar isso. Nós não levamos, né, com seriedade essa questão do perdão. Antes de Jesus ele falar sobre essa parábola, Pedro tinha feito uma pergunta para ele. Falou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Os rabinos ensinavam que eram 3 vezes. Aí Pedro, né? Aí o Pedro, querendo ser elogiado, se adianta e fala: 7 vezes, Jesus, que nós temos que perdoar os nossos irmãos. E aí Jesus, ele fala: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Porque o Senhor sabe que nós iríamos falhar com os outros, não uma só vez, mas nós falhamos muito com os outros, né? E várias vezes. Então não é perdoar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, infinitamente, né, esse perdão. É uma matemática escandalosa para nós? Totalmente escandalosa. Eu perdoar 1 vez já é muita, 2, 3, 70 vezes 7, ou seja, que representa, não tem limites, é algo muito escandaloso. Mas a falta do perdão, a consequência da falta do perdão é uma destruição total. Por exemplo, você vai pegar, eu conheço várias famílias que passam por isso. Por exemplo, se os pais têm ali uma intriga, um probleminha que às vezes nem é tão grande de se resolver, e eles não se acertam, os filhos, cada um fica para um lado, divide a família. Os filhos são inimigos por causa de uma falta de perdão de um pai. E isso vai de geração para geração, essa divisão. Entendeu? Então, o que nós temos que fazer? Né? Como a Bíblia diz, né? Não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, o quanto antes, né? Antes do sol se pôr, você se acertar, para não deixar esse mal produzir, porque é uma semente. Aquilo que você não perdoa, aquele mal que você não perdoa naquele momento, é uma semente que vai gerar mais problema, que vai gerar mais coisas, e você vai, depois que vai ter que perdoar mais coisas ainda, né? Se você conseguir, né, ter aquele equilíbrio de perdoar de imediato e acertar a situação, você vai evitar muito mais coisas e vai evitar uma destruição, aí uma unidade, às vezes a família, às vezes na igreja. Já viu a igreja? A gente tem que falar, é uma realidade. Muitas vezes fazem grupos, né? Não era para existir isso, mas infelizmente. E o pastor, se ele sai da igreja magoado com um pastor da igreja, para outra igreja que ele vai, não vai ser diferente. Vai virar ofensa e ele não vai conseguir parar em igreja nenhuma. Não vai conseguir parar, ele precisa resolver ali o problema. Tem que se acertar. A melhor coisa é a gente se acertar. Eu briguei com o pastor Paulo aqui e tal, e fiquei nervoso e tal. Passa um pouquinho pro pastor. Me perdoa, vai. Somos amigos, dá um abraço, acaba com isso, cara. Acaba com isso, não é muito melhor? Você reconhecer, porque aí entra também, para isso, entra a humildade. Porque muitas vezes, o que não deixa a gente ir lá e pedir perdão e, sabe, deixa para lá aquela situação e zera aquilo, é o orgulho. A gente não quer, não, eu estou certo. Se você quiser, você que vem pedir perdão para mim. E eu não vou até você. Se você quiser, aí quando você vem, você agora você está reconhecendo, mas lá na hora quer aproveitar o momento ainda para. Você vê que são situações assim que falta humildade, né? E se Jesus não tivesse a humildade, né, diante de tudo que ele passou por nós, o Senhor Jesus, a oração de Jesus quando ele estava sendo, né, ali zombado pela aqueles homens, ele disse para o Senhor, para Deus o Pai, dizendo assim: olha, Pai, perdoa
porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes a pessoa nos ofende, missionário, e não está sabendo o que está fazendo. A verdade é essa. Porque às vezes não mediu o resultado daquilo que ela está falando, o resultado daquela palavra, o resultado daquela atitude. Ela não mediu. Depois que ela fez, ela fala, agora já fez. Mas ela não pensou em tudo isso, né? Infelizmente é assim o ser humano. Mas a gente tem que realmente zerar isso aí. Eu, pastor, e a condição que Deus nos dá para perdoar, não é que o outro ele tem que reconhecer que errou. Né? Não é essa a condição. O outro ele pode continuar afirmando que não errou, mas mesmo assim você tem que perdoar. Tem uma mulher que o marido dela era pastor, inclusive o pastor dela, e ele acabou se envolvendo com uma pessoa da igreja e abandonou ela e a família. E ainda culpando ela, né? A culpa é tua, porque você não se envolveu mais na igreja, culpando ela. E aí ela não conseguia sentir a presença de Deus e conversou com o pastor sobre isso. E o pastor falou assim, olha, você não perdoou o seu marido? Não, pastor, eu perdoei meu marido. Eu já perdoei, né? Não, você não perdoou. Perdoei, ela afirmava que perdoou. E aí na conversa, o que ela queria? Ela disse que perdoou, mas ela queria que o marido se reconhecesse, o ex, né? Marido se reconhecesse como errado. Ela queria isso. E aí o pastor conversando com ela falou, olha, independente se o seu marido, ele nunca reconheceu o erro dele, mesmo assim você tem que liberar esse perdão, né? E ali ela foi entendendo, compreendendo o sentido de perdoar, né? O perdão, ele não depende se a pessoa vai receber esse perdão ou não, mas é importante que você liberou esse perdão. Que é o significado de perdoar, é isso, é liberar, né? Deixar que aquela mágoa saia, né? Justamente. Quando a pessoa não perdoa, né? É mais ou menos assim, a pessoa está tomando veneno querendo que o outro morre, né? Perdoar contém a palavra doar. Assim como a graça, o perdão também traz em si a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, sem mérito e injusto. Eu não perdoo o outro porque ele merece ou porque ele se arrependeu. A palavra grega mais comum utilizada para o perdão significa literalmente soltar, jogar para longe, libertar-se, né? Então isso que é perdoar. O outro me ofendeu, ele não reconhece que me ofendeu, ele continua fundamentado ainda nos seus argumentos, eu fui injustiçada e ele ainda quer se colocar como certo, mas mesmo assim eu preciso libertar, eu preciso soltar e essa mágoa, essa ofensa de mim e perdoar o outro, independente se ele aceitar o meu perdão ou não, independente se ele vir pedir ou não, independente se ele se arrepender ou não. Então por isso que o perdão ele se torna mais absurdo ainda. É muito absurdo, né? O absurdo da graça. Olha o que Jesus diz. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. O que é isso? E orai pelo que vos maltratam. Lembra que eu falei do pastor que começou a orar por aquele que ofendeu? É o que aqui Jesus coloca, orar pelos que vos maltratam. Será que nós temos orado por aqueles que nos ofenderam? Nós temos essa coragem, nós temos esse esforço, porque é um esforço de estar orando por aquele que nos ofenderam? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Então olha aqui, amai os vossos inimigos. Olha a condição. Agora, aqui nós temos que também entender, missionário, que existe uma coisa importante para se explicar nesse texto, nesse assunto. Quando Jesus fala do perdão e também do amor, nós humanos relacionamos muito isso com o sentimento. Então eu amo a pessoa se eu estou sentindo aquela paixão, então eu entendo que isso é o amor. E o amor de Deus para nós não é esse, não é sentimento, né? O amor de Deus para nós é uma decisão, Ele nos amou. E o perdão da mesma forma, não é um sentimento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Nós, se formos esperar sentir
né, paixão por aquela pessoa para perdoar ela, a gente não vai perdoar nunca. Vai ser difícil isso acontecer. O que nós temos que fazer? Perdoar. Agora, o que é o perdão? Nesse aspecto, você está com aquele sentimento, com aquela, né, aquela coisa te incomodando, mas você, dentro de você, você diz, não, eu não vou guardar rancor dessa pessoa, vou orar por ela. E esse sentimento vai sair. Então, muitas vezes nós queremos esperar o sentimento sair para nós perdoarmos, sendo que nós temos que tomar uma posição de perdoar, e após isso, né, aí o Espírito Santo entra, né, porque ele não nos deixa só, ele é consolador, ele entra com o seu consolo, e aí a gente consegue se libertar daquele sentimento. Então é bom, importante, porque muitas vezes nós erramos muito porque nós somos levados pelo sentimento, e na hora, se alguém faz uma coisa para você é uma coisa terrível, eu diria que só se você for uma múmia para não sentir uma raiva naquela hora. Entendeu? Pastor, mas dentro do que você está falando, então, perdoar nós não temos capacidade, mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. A decisão de perdoar é nossa. Capacidade é um dom que Deus vai te dar. Nós escolhemos pela tua decisão, o justamente. Espírito Santo vai tirar de nós aquela mágoa. Perdoar não é algo natural, como nós já comentamos, né? Desafia a lei natural da retribuição. Olha o grito de perdão de José. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó ouviu. Quer dizer, o choro dele foi tão alto, que o escritor bíblico falou, olha, todo o palácio ouviu. Uma forma de dizer o grito do perdão. Fez um escândalo. Agora, vamos pensar, né? Quantos gritos de angústia sozinho ali ele não deve ter dado? Quantos gritos de ofensa, de amargura José não deve ter dado? Mas aqui ele optou em trocar o grito da amargura pelo grito do perdão. Porque é algo que vai além da natureza humana, né? Esse grito é algo tremendo. Um bom exemplo que você colocou, imagino que José, durante todo esse período que ele ficou, mesmo Deus cuidando dele, que aonde que ele ia, né? Deus abençoava ele, mesmo como escravo, né? Ele era abençoado, mas mesmo Deus sustentando, abençoando, você acha que não tinha dentro do coração de José uma dorzinha ali, falou, puxa vida, meus irmãos fizeram isso comigo, que saudade do meu pai, eu não posso ver meu pai, que saudade de Benjamim, o outro irmão dele, né, que não participou daquela situação toda. Então, que dor, que sofrimento, né? E muitas vezes a gente passa por essa situação. E ele tinha nas mãos ali, como governador, a decisão de castigar os irmãos. Deixa, era a hora, se ele quisesse... Era a hora da retribuição. Mas só que aí, por isso que a gente fala, né? Quando Deus capacita, quando Deus ele entra, né, em ação, em favor, quando nós reconhecemos, pode ver que o mesmo aconteceu com Jacó, no vale de Jaboque, porque ele estava ali, ele tinha feito algo que tinha magoado Esaú, né, e ele ia ter um encontro com Esaú, depois de 20 anos, e ele estava sofrendo por isso, né, porque aí no caso ele precisava do perdão de Esaú. Só que aí Deus manifestou para ele, né? Foi aonde ele teve aquele encontro com Deus, né? Deus mudou o nome dele, capacitou ele, aí Deus deu estratégia, e é interessante isso, viu? Não sei se você vai concordar comigo, vocês também aqui, né? Mas qual foi a estratégia de Jacó? Mandou presentes para Esaú. Isso não está errado não. Tá certo. Se tem alguma pessoa lá, fala assim, manda uma flor para ela, manda um negócio lá. Aí no começo vai falar assim, tá vendo? Tá querendo me comprar com um presente. Mas aquilo lá, de alguma forma, ela vai quebrando, entendeu? É muito comum a gente ver como que essa mágoa ela se torna genética, né? Vai passando, como já foi dito, de geração para geração. E eu conheço muitas esposas que adquiriram uma mágoa dos seus maridos, e o filho também tem a mágoa do pai. A mágoa da mãe é passada para o filho.
e o filho não gosta do pai. Eu conheço muitos que são assim. Principalmente quando há uma separação, um divórcio. Se tivesse o perdão ali no começo, não tinha passado isso. Justamente. E a pessoa que viveu... eu sei de uma história de uma filha que odiava o pai, pegou um ódio do pai muito grande, pelo que o pai fazia, e quando ela constituiu família, o pai se arrependeu, pediu perdão, ela não aceitou. Ela não aceitou o perdão, perdoar o pai. E ela também maltratava os filhos. E ela dizia, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Mas ela também maltratava os filhos. Não como o pai, mas de uma outra forma. Ela maltratava os seus filhos. E aí ela pegou uma birra do próprio filho, que ela não queria ver o filho de jeito nenhum, e ela não perdoava o filho. E a filha dela também casou, e do mesmo jeito, com aquele coração cheio de rancor, de ofensa pela vida que ela tinha tido, maltratava os seus filhos. E uma bola de neve na ladeira. Uma bola de neve, né? Então é terrível. Nós temos aqui dois tipos de pessoas: aqueles que têm as mãos abertas para a graça e aqueles que têm as mãos fechadas para a graça. Não existe o inocente ou o culpado. O que existe é o culpado que reconhece seus erros, o que olha para a graça, e o culpado que não reconhece os seus erros. O que olha para a graça, tudo que podemos ver é a extensão de nosso desvio. O que olha para a graça, pastor, ele sempre vai ver, quanto mais ele busca a perfeição em Cristo, mais ele vai ver quão distante ele está dessa perfeição, o quão falho ele é e necessitado da graça e misericórdia. O que não olha para a graça, tudo que podemos ver é a extensão de nossa perfeição. É aquele que tem miopia, ele tem uma miopia, eu já sou perfeito. Né? Ele se fundamenta em regras, a maior parte dessas regras exteriores que ele mesmo estabelece, costumes humanos. Eu sou perfeito, não consegue ver o quanto ele precisa da misericórdia. O que olha para a graça, ele fala, sou grato, tudo que eu faço, tudo que eu tenho é pela graça. Se eu faço uma boa obra, é Deus que me capacita para fazer isso. Eu sou grato. O que não olha para a graça, sou bom. Ele se sente, eu tenho mérito. Eu tenho mérito, assim que ele se afirma. O que olha para a graça, autonegação. O que seria essa autonegação? É algo muito difícil, muito difícil. O que seria essa autonegação? Olha, você está em dívida comigo, mas eu cancelo essa dívida, eu perdoo essa dívida, eu nego os meus direitos de justiça e de retribuição. Si mesmo e seguir Jesus. Justamente. Já o que não olha para a graça, autoafirmação. Não, eu quero vingança. Justamente. Ele alimenta o ódio, ele alimenta a vingança. Você cumpriu e não fez. Tratou comigo e não cumpriu. Meu direito é o meu direito. O que olha para a graça, ele vê o ofensor e ele não se firma na expectativa que espera do outro, mas na graça. Sabe qual que é nosso problema? Nosso problema é que nós buscamos no outro um padrão de perfeição. Se o meu pastor não atingir esse padrão de perfeição, eu já estou ofendida. Um dia uma aluna perguntou assim, estava falando mal de um professor para mim. Só estava eu e ela na sala. Ela falando mal do professor para mim. Eu falei assim, sabe qual que é o problema teu? Que você estabeleceu um padrão de professor. Qual é o professor perfeito para você? Como ele não consegue atingir esse padrão, você está julgando ele. Agora eu te pergunto, será que ele também não tem um padrão de um bom aluno? Do que é ser um bom aluno? E eu pergunto para você, você acha que você atinge esse padrão de boa aluna? Entenderam? Uhum. Então, infelizmente, nós exigimos do outro, e não de nós mesmos. E quando nós criamos expectativas em relação ao outro e o outro não atende essa expectativa, nós nos frustramos e nos ofendemos. Esse é o grande problema. Quem não olha para a graça, espera que os outros
atendam às suas expectativas para poder amá-lo. Eu só vou amar ele, só vai ser para mim um bom pastor se atingir o meu padrão. Só vai ser para mim um bom esposo se atingir o meu padrão. Senão não tem como amá-lo. Já o que olha para a graça, ele olha para o outro e vê, ele precisa da misericórdia de Deus, ele precisa da graça de Deus. Eu sei que ele não vai atingir a minha expectativa, porque assim como ele, eu também sou falho. Assim como eu, ele também é falho. Mas a graça de Deus é o que ele precisa. Esse é o que olha para a graça. O ofensor precisa de ajuda. Ele consegue separar o erro da pessoa. E ele consegue olhar para a pessoa com um olhar diferente. Não, eu vou olhar para ela olhando para aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Esse é o olhar daquele que olha para a graça. Já o que não olha para a graça, o ofensor precisa ser castigado. Os frutos da graça: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a mansidão. Quando você consegue perdoar, você consegue dormir. Você tem paz. Agora, quais são os frutos da não graça? A pessoa é uma pessoa amarga, é uma pessoa fechada, uma pessoa que tem raiva, ciúme, ressentimento, ódio, inveja. Então aí é uma questão de escolha, né? Todos somos culpados, mas tem um culpado que olha para a graça e tem um culpado que fecha os olhos para a graça. A força da graça e do perdão. O filósofo Nietzsche acusava a igreja cristã de ter apoiado tudo o que é fraco, vil e inadequado. Ele zombava de uma religião piedosa que negava a teoria da evolução e suas regras, favorecendo o poder e a competição. Nietzsche colocou o dedo no escândalo da graça, um escândalo que retrocedia ao Deus na cruz. Ou seja, para Nietzsche, por que a graça, o evangelho da graça era uma fraqueza? Porque ele vai contra as teorias então defendidas, sobrevivem os mais aptos, sobrevivem os mais fortes. Qual que era a ideia que a ciência defendia? Defendeu isso por muito tempo. Sobrevivem na lei da seleção natural, vai sobreviver os mais fortes, vai sobreviver os mais aptos. Mas o cristianismo, ele vai em busca de quem? Ele vai em busca dos doentes, ele vai em busca dos fracos, ele vai em busca dos pobres. Então Nietzsche, ele criticava essa fraqueza do cristianismo. Ele fazia essa crítica. É a mesma coisa quando nós vamos perdoar. Não parece um ato de fraqueza? Né? Quando você vai, nossa, você vai perdoar? Né? Isso é um ato de fraqueza. Então, a graça e o perdão é uma aparente fraqueza. Quando Jesus estava sendo crucificado ali, pastor, a gente comentou na aula passada, por que era loucura para os gregos, escândalo para os judeus? Porque eles viam um Deus fraco, um Deus fraco que não satisfazia a sabedoria deles. Mas aquela fraqueza suposta foi a força para a salvação da humanidade. Então essa suposta fraqueza do perdão é a força que nós precisamos para a reconstrução da nossa família, para o nosso renovo espiritual, para que nós possamos nos curar espiritualmente. É a condição para o novo nascimento, né? Qual é a condição do novo nascimento? O perdão. Veja que hoje, vou até aproveitar um minuto aqui para falar um pouco sobre isso aí. Nós vemos hoje, infelizmente, eu não vou falar de uma igreja ou de outra, mas eu tenho certeza que na sua grande maioria, as pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não conheceram a graça. Porque elas muitas vezes estão dentro da igreja para ser reconhecida, para ser bajulada, para ser, para que se passar a mão na cabeça delas, para ser acomodada, né? E muitos comportamentos, principalmente às vezes denominações que têm uma linha rígida de usos e costume, e aquilo muitas vezes faz a pessoa pensar que a graça, que a obediência a Deus está no exterior. Tá? Isso é um engano para a sua vida. Você achar que você pegar a Bíblia, colocar um terno, ou colocar um vestido comprido, ou ter um cabelo aqui desse tamanho, você acha que você é perfeita.
Aí você vê uma pessoa na rua que não está nas condições suas, você julga, dizendo, essa pessoa não tem salvação. Mas nós estamos estudando aqui. O pastor, é tão importante o que você está falando, que infelizmente hoje tem muitos que se dizem cristãos, que ao invés de estarem levantando a bandeira da graça, eles levantam a bandeira do ódio, a bandeira do julgamento. É isso que eles têm levantado. É isso aí que eu sempre combati, assim, na minha visão, na minha humildade, vai dizendo o seguinte, né? Eu sempre digo, eu falo, o pecado do outro não te condena. O que te condena é o teu pecado. Só vai te condenar se o pecado do outro fazer você pecar também. Justamente. Então, aí vem aquela questão, você vê uma pessoa fazendo errado, onde está o pecado, pastor? Onde eu começo a julgar aquela pessoa. Aí, às vezes, o meu julgamento para aquela pessoa, ele é mais pecado do que o erro que aquela pessoa está cometendo. Ele é mais grave do que isso. Então, preste atenção, como é diferente a graça do Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe por quê? Tem muitas pessoas dentro da igreja dizendo que você é cristão, porque às vezes você tem uma identidade, uma carteirinha da igreja, você tem uma função da igreja, você tem um cargo, você tem... E às vezes você é infeliz, você não é realizado, e você às vezes até em depressão. E pessoas que entram em depressão, muitas vezes é pessoas que não perdoam. Precisa de obedecer a Deus, precisa de tomar essa atitude. Aquilo que eu disse para você no início aqui, nós estávamos dizendo, não é um sentimento, o sentimento é normal, a gente não é múmia, se alguém nos ofende a gente fica chateado mesmo. Mas você que tem uma aliança com Deus, você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, o que Jesus diz? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que é realmente ser um cristão? É nessa hora que nós somos provados. Entendeu? O inimigo às vezes usa pessoas, às vezes a gente se volta com a ira para aquela pessoa, esquecendo que por trás daquela ação o inimigo está agindo. Tá certo, aquela pessoa deu brecha, deu. Mas muitas vezes nós damos brecha também, porque quando nós ofendemos, quer dizer, foi Deus que usou nós? Nós podemos também ser usados pelo inimigo com palavras. Essa é a realidade, porque o próprio apóstolo Pedro, o Senhor Jesus não falou assim? O Pedro tinha acabado de ter a revelação de Deus, quando o Senhor Jesus perguntou para os discípulos, olha, o que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos, uns falam que você é Elias, outros falam que você é Moisés, João Batista. Aí o Senhor Jesus, e vós? O que vocês? Aí Pedro fala assim, olha, o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Aí o Senhor Jesus fala assim, não foi carne e sangue, foi meu Pai que te revelou. Quer dizer, Pedro estava cheio da graça de Deus, da inspiração de Deus. Só que depois Pedro vai, né, e vai lá e falou, vou cortar a orelha desse soldado, né? Quer dizer, Pedro deixa a voz que não é de Deus invadir e ele toma uma decisão errada e Jesus repreende. Então o que acontece, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos de entender que a salvação não é a aparência. Entender que o perdão, vou dizer uma coisa para você, se falasse assim, põe uma roupona, faz um negócio aí, não precisa perdoar ninguém, era facinho fazer, era muito mais fácil fazer. Agora, você encarar você mesmo, o gigante que você tem que derrubar, que é eu tenho que derrubar eu mesmo, e você, cada um de nós, derrubar nós mesmos, esse gigante a gente tem que derrubar usando a fé, certo? Usando a fé, e aí o Espírito Santo com certeza vai se apoderar de nós e nós vamos vencer. O Senhor Jesus chamou nós para ser vencedor, pastor. Não é para ser derrotado. Então, esse negócio de nós ficarmos com raiva das pessoas, ficarmos, eu saí da igreja porque eu estou com raiva daquela pessoa. Não para em igreja nenhuma. Você vai em mais umas e não vai mudar nada. Porque onde está o ser humano está a falha, está o erro. Agora, se você fala, não, eu vou vencer essa situação, você com certeza vai alcançar de Deus essa graça, você vai superar
e você vai amadurecer espiritualmente, você vai ver que vale a pena perdoar, vale a pena sofrer. Ah, mas todo mundo começou a tirar sarro na minha cara, todo mundo começou a zombar de mim porque eu não fiz aquilo que eu devia fazer. E aí tem umas pessoas que falam assim: eu sou daquele que leva o desaforo para casa, né? Não pisa no meu pé não, que vocês vão ver. Quer dizer, você não entendeu que você como eu, como nós, é um miserável que precisa da graça de Deus. Só isso. Você está achando que você é um bonzão, que não precisa de ninguém, né? Não precisa de perdão de ninguém? Você é um miserável. As pessoas, já estou terminando, Ana Paula, as pessoas, os fariseus, que isso aí já está desde lá dos fariseus, né? Os fariseus pegaram aquela mulher. Quer dizer, eu acho até que eu vou mudar aquela descrição da palavra, pastor, porque lá eles falam assim, ó: pegaram a mulher pecadora, adúltera e levaram até Jesus. Não, um bando de pecador pegaram uma outra pecadora uma colega, e levaram até Jesus. E falou: Jesus, essa daqui, né, ela foi pega no ato tal, e ela tem que ser o quê? Na lei de Moisés ela tem que ser morta. E o senhor, como é que é? Estava cada um com uma pedra na mão já, né? Aí Jesus falou assim, abaixa a cabeça, a Bíblia diz, começa a escrever no chão, de repente Jesus falou assim, ó: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Se fosse hoje, matavam aquela mulher. Mas naquele momento, eles, poxa vida, diante da palavra, né, de Jesus. E é a pergunta que fica para nós, diante de tudo que a gente tem comentado aqui: que sentimento a gente vai alimentar dentro de nós, né? A Bíblia fala que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, né? Então, se a gente está cheio de ódio, cheio de amargura, e a gente alimenta isso, porque tem pessoas que alimenta de que forma? Relembrando, né, aquele momento que ela viveu, que causou aquela frustração para ela, e começa a alimentar aquilo, produzir cada vez mais aquele sentimento, né, dentro de si. Então começa a cultivar o amor, o perdão, né, a graça de Deus, que você vai colher também frutos disso, né? Que é aquela paz, né, que excede o entendimento que só Deus pode nos dar através do perdão. E aí nós vemos, a gente tem alguns exemplos, a gente tem um exemplo de muitos que aceitaram viver essa suposta fraqueza, né? Você tem, por exemplo, o pastor Martin Luther King. Ele viveu verdadeiramente essa graça contra a discriminação racial, enquanto muitos falsos cristãos levantaram a bandeira da discriminação. É até vexatório a gente fala isso, mas tiveram aqueles pastores, aqueles falsos moralistas que levantaram a bandeira da discriminação lá nos Estados Unidos. O pastor Martin Luther King, ele levantou a bandeira da graça e ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Tanto é que nas manifestações que ele promovia, ele apanhava, ele era preso, mas mesmo assim ele não retribuía. E ele falava para os seus seguidores: nós não vamos se atribuir na mesma moeda, porque nós estamos levantando a bandeira da graça. Eles têm que entender o que é essa graça. E aí eu pergunto, era fácil para ele? Ele fala que ele teve que lutar muito, porque era muito difícil você ser espancado na carne de forma injusta, só por conta da cor da sua pele, e mesmo assim não retribuir na mesma moeda. É contra a natureza humana, mas ele foi até o fim. E ele foi o exemplo para as gerações do mundo inteiro, né? Então, a verdadeira igreja não são detetizadores morais, não. A verdadeira igreja levanta essa bandeira do perdão, da misericórdia. A verdadeira igreja não é aquela que você vê uma manifestação de homossexuais e aí tem um grupo lá que fica xingando de tudo quanto é nome aqueles que estão se manifestando. Não, mas são aqueles que estão lá e levanta um cartaz escrito: Jesus te ama, me dê um abraço. Isso é o evangelho da graça. Agora, esse evangelho da graça, nós temos que entender que quando você perdoa, não é que a pessoa não vai sofrer os efeitos do que ele fez, das ofensas, mas é que você está entregando para Deus. Deus vai fazer conforme a vontade dele quando você perdoa. A justiça não cabe a nós. O que cabe a nós é o perdão. A justiça cabe a Deus. Mas nós não gostamos de entregar para Deus, porque senão é igual Jonas. Não vou pregar para os ninivitas, não.
Porque aí Deus é misericordioso, vai perdoá-los, aquele povo ruim, eles têm que ser castigados. Então nós temos esse receio, né, de entregar a justiça para Deus e Deus não fazer conforme a gente quer. Mas cabe a nós perdoar e a justiça é de Deus. E para terminar, olha lá, o maior exemplo que nós temos aí, o Davi e o Saul. Agora eu vou ser breve, nós já estamos acabando, mas Saul era como se fosse um pai para Davi. Ele era como se fosse um pai. Eles viviam ali junto em intimidade. Mas Saul, por um ciúmes que o ataca, vai querer matar a Davi. E 2 momentos Davi teve a oportunidade de matar a Saul. Ele tinha toda a razão para matar? Tinha. Por quê? Porque estava sendo um lobo para o povo de Israel, Saul. Saul queria acabar com a vida dele. Começou a perseguir ele para matá-lo por 14 anos. Acabou com a vida dele. Ele era um homem que não temia Deus. Ele tinha motivos suficientes, razoáveis, para poder matá-lo, mas mesmo assim ele deixou o julgamento para Deus. E ele falou, e ele chama, né, Saul de pai. Mas olha, pai, né, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não fiz isso. Por que você está fazendo isso contra mim? Né? Eu quero reconciliação e nós somos ministros da reconciliação. É para isso que nós somos aqui embaixadores de Cristo, para viver esse ministério da reconciliação. E ele quis a reconciliação com Saul. Saul escolheu não reconciliar, mas Davi fez a parte dele. E quando Saul morreu, Davi, ele chora a morte de Saul. Ele sente a morte de Saul. Ele proclama um jejum pela morte de Saul, o que perseguiu ele por 14 anos. Então, olha a graça sendo manifesta na vida de Davi. E eu concluo lendo aqui este versículo de Salmos, que Davi fala: falsos testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então o segredo para a gente perdoar: eles vão vir contra nós com ofensas, mas nós vamos com eles com oração. É isso que esse salmo está falando. Eles vieram com mal para cima de mim, mas eu retribuía me humilhando e orando por eles, né? Os beneditinos, eles têm um culto, e nesse culto, o que eles fazem? Eles colocam uma bacia com água, e nessa bacia eles vão fazer uma oração. A água representa os ressentimentos, né? Quem não tem uma mágoa, não tem um ressentimento? Todos nós temos. E nessa oração, eles pegam, né, como se fosse o ressentimento, e vão soltando. É isso que nós temos que fazer. Pegar essa ofensa, essa mágoa, e perdoar. Perdoar significa o quê? Soltar, né? Então nós precisamos soltar. Temos capacidade para isso? Não temos. Mas nós temos um Deus que nos capacita, pela graça, nos dá esse dom de perdoar. Então, se você tem alguma ofensa contra alguém e você não consegue perdoá-lo, isso está te machucando, isso está te impedindo de ser usado por Deus, porque isso é um impedimento para Deus usar. Comece a orar por essa pessoa. Quando você vai orando por essa pessoa, você vai pegando esse ressentimento e vai soltando esse ressentimento. Aí sim você poderá ter os frutos do Espírito Santo, como a paz. Às vezes faz tanto tempo que você não sente paz na sua vida, porque falta liberar o perdão. E a decisão é sua. Estava nas mãos de Davi matar Saul, a decisão era dele, mas ele optou em perdoar. E eu gostaria agora de passar para o pastor Paulo. Amém. Nós já estamos terminando. Aguarde aí que a gente vai orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Que bênção essa palavra. Eu quero
fechar aqui só fazendo essa afirmação. Você que está em casa, eu sei que nós estamos tratando de um tema aqui que realmente ele incomoda bastante, porque a gente não quer realmente liberar esse perdão. A gente tem muita dificuldade. Você não é diferente das outras pessoas, todo mundo tem essa dificuldade. E o que nós estamos falando aqui é que o Senhor Jesus ele pede, ele coloca isso como uma condição para a nossa vida eterna, para a nossa salvação, né? Ele coloca que nós temos que perdoar até os nossos inimigos, até aqueles que nos maldizem. Então não é uma escolha nossa, é uma determinação da palavra de Deus que nós vimos aqui. E o Senhor sabe o que faz, porque quando nós obedecemos a palavra, nós temos o retorno, que o retorno é a paz, é uma vida leve, livre. Talvez você está aí cansado, está aí angustiado, há tanto tempo sofrendo, talvez em depressão, e talvez é alguma coisa que você sofreu na infância, você teve um trauma, alguém te fez um mal, alguém te machucou, aí, não fisicamente talvez, mas emocionalmente, o teu interior ficou machucado e você não consegue ser feliz. Mas nós vamos orar aqui, e se você escolher perdoar, eu tenho certeza que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai até você e vai te dar força, e você vai superar esse trauma, você vai superar essa dificuldade, e você vai glorificar o nome de Deus, porque Ele é quem tem isso para a sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu oro agora, Senhor, por cada um que está, Senhor, assistindo pela rede da internet, pelo Facebook, pelo YouTube, ou qualquer outro meio de comunicação, está chegando esta palavra, Pai. Ó Deus, e essa pessoa que tem mágoa no seu coração, que tem, Senhor, traumas, às vezes de infância, de adolescência, ó Deus, pessoas que foram machucadas, Pai, terrivelmente machucadas, pessoas que choram, Pai, sozinha, que ninguém nem sabe o porquê elas sofrem, e muitos até julgam, Pai, dizendo que é uma pessoa de baixa estima, que é uma pessoa que não sabe lidar com a situação. Mas o Senhor conhece, Pai, a dor, ó Deus, o sofrimento que essa pessoa passa. Oh Pai, mas agora, Pai, diante da Tua Palavra, que a Tua Palavra determina, Senhor, que nós temos que perdoar, para nós recebermos o perdão do Senhor, nosso Deus. E nós precisamos, Pai, do Teu perdão. Nós também somos fracos, somos falhos, Pai. Nós também atingimos pessoas, muitas vezes até sem querer, muitas vezes involuntariamente, mas às vezes falamos palavras que não agradam e machucamos. Oh Deus, eu quero te pedir, Senhor, por esta vida aí, Pai, que está sofrendo, que o Senhor venha agora, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai, essa decisão que ela está tomando agora, ó Deus, de uma vida nova, de entregar verdadeiramente a vida ao Senhor. Ó Deus, muitas vezes essa pessoa está dentro de uma igreja, ó Deus, muitas vezes as pessoas olham e pensam que ela está bem, mas dentro dela ela não está bem. Ó Deus, é essa pessoa, é para esta pessoa que eu dirijo agora esta oração, Pai. Que o Senhor venha com socorro sobre esta vida, que o Senhor venha libertar, Pai, todo esse mal, toda essa angústia, ó Deus, toda essa amargura, venha cair por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, para a glória do Senhor que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus.